E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, a gente começou a falar sobre data pages, vendo a sua função, vendo como elas são construídas e para que elas são utilizadas. E hoje a gente vai, de fato, colocar a mão na massa. A gente vai praticar e utilizar data pages já existentes para exibir dados. Só para demonstrar aqui, eu vou abrir o objeto condomínio. A gente viu que quando a gente cria um objeto, automaticamente o Pega cria três data pages, que são a single page, que é a d_condomínio, nesse caso para esse objeto, a list, no caso retorna uma lista de condomínios aqui, que é a d_condomínio list, e a d_condomínio savable, que serve para salvar um condomínio no banco de dados. Então, automaticamente, quando a gente cria um objeto, essas três data pages são criadas. Hoje a gente vai aprender a utilizar duas dessas data pages, que é a d_condomínio, que retorna o objeto único, e a d_condomínio list, que retorna a lista de condomínios. E como é que vai ser feita essa utilização? Primeiramente eu vou abrir aqui o portal, e a gente vai ver como a aplicação está funcionando hoje e o que é que a gente vai querer fazer na prática. Vou criar aqui um case. Deixa eu carregar aqui. Vou criar um case. E aí a gente vai visualizar aquela tela que foi a primeira tela que a gente fez, onde tem todos os dados para o usuário preencher. Aqui nessa tela a gente consegue ver todos os dados, dados do usuário, né, do morador, e dentre eles tem os dados do condomínio, onde tem o nome, a descrição e o número de prédios. A ideia desse vídeo é que a gente possa utilizar as data pages para que o usuário escolha um condomínio e a partir disso os dados sejam automaticamente preenchidos. Então, por exemplo, se eu escolho um condomínio X, quando eu clicar nele, o seu nome, descrição e número de prédios serão obtidos através da data page. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai precisar exibir a lista de condomínios. Para a gente iniciar aqui, primeiramente a gente vai ter que vir nessa section aqui, que é a personal data, e atribuir uma data page para essa section. Essa data page ela vai exibir a lista de condomínios. Então eu venho aqui na personal data e é necessário que eu exiba uma lista de condomínios aqui. E como é que eu faço para exibir essa lista? Existem várias maneiras de exibir essa lista. Entretanto, a gente quer que o usuário selecione apenas um objeto, ou seja, um condomínio dentre a lista de condomínios, e a partir disso os dados sejam preenchidos. Então, para a gente escolher apenas um, a gente vai criar aqui uma drop-down, que é uma lista suspensa. Essa drop-down ela vai ter uma propriedade que vai guardar o valor dela e vai ter que exibir uma lista. Para isso, a gente vem aqui nessa opção List Source aqui, coloca a opção Data Page, já que a gente quer exibir uma lista de objetos através de uma data page. E aqui embaixo a gente vai dizer qual é a data page que a gente quer, que é a d_condomínio list. Aqui nessa opção Property for Value, a gente vai dizer qual é o valor da propriedade que eu quero guardar, ou seja, no momento que o usuário selecionar um condomínio, eu digo qual é o objeto que eu quero guardar daquele condomínio. Nesse caso aqui, eu quero guardar o identificador do condomínio, e mais para frente a gente vai entender o porquê disso. Então, o identificador do condomínio é a propriedade chamada PYGID. E aqui, a propriedade que eu quero exibir em tela, no caso,
o que é que eu quero mostrar em tela para o usuário. Pode ser o nome do condomínio. Então eu venho aqui, aperto no ponto e clico no nome do condomínio. Porém, existe mais uma informação faltando aqui, que é a propriedade que vai armazenar o valor do condomínio que eu selecionei. Essa propriedade a gente vai criar aqui no case, que vai ser simplesmente para guardar o identificador do condomínio que eu selecionei ao clicar em um dos itens da lista suspensa. Esse valor eu vou chamar ele de condomínio selecionado. E aqui eu vou clicar nesse alvo para abrir essa propriedade, para poder criá-la. Aqui a gente vem na telinha de criação dessa propriedade e ela vai ficar na classe Reporting mesmo, que é a classe do próprio case. Vou clicar aqui em criar. Vai ser um texto mesmo, porque o identificador do condomínio é um texto. É um string, né? Então, nesse momento, a gente já salvou aqui essa propriedade. Quando eu clicar aqui em Submit, eu vou ter a minha drop-down, que vai retornar uma lista de condomínios. Cliquei em salvar, e agora a gente vai criar um outro case para ver esse comportamento. Vou voltar aqui, criar um novo case. Agora a gente consegue ver aqui uma lista de condomínios, que são justamente os condomínios que estão no banco de dados do case. Ou seja, eu consigo escolher uma das opções e quando eu escolher uma das opções, o seu PyGuide, ou seja, o seu identificador será armazenado naquela propriedade condomínio selecionado. Então, se eu clico aqui em condomínio Sítio das Rosas, o identificador do Sítio das Rosas será guardado. Só para vocês analisarem melhor isso, eu vou clicar aqui em Save. E aí a gente vai ver qual é o identificador do condomínio Sítio das Rosas. Vou abrir aqui a clipboard. E aqui a gente vai ver na PY Workpage, que é a página do case, que guarda as informações do case, a propriedade condomínio selecionado com o valor 48, BD, etc. Ou seja, isso aqui é o identificador do condomínio. E aí a gente vai entender agora por que eu tenho que guardar esse identificador, qual a importância disso para o que a gente quer fazer. A gente precisa disso justamente para poder preencher esses dados aqui, o nome, a descrição e o número de prédios. Porque até então a gente tem a lista dos condomínios, porém o que a gente quer é, ao clicar em um deles, preencher automaticamente essas informações aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente preenche isso aqui automaticamente? A gente vai precisar de duas informações. A primeira, criar um data transform, e a segunda, utilizar a datapage de_condomínio, que é uma datapage padrão que utiliza o identificador do case do objeto, né? No caso o PyGuide aqui, que vocês já acabaram de ver, para poder retornar o condomínio. Só para demonstrar melhor isso, eu vou rodar essa datapage aqui, vou executá-la, passando justamente esse identificador aqui do condomínio que a gente escolheu. Por exemplo, o condomínio Raio de Sol. Vou salvar aqui. A gente vai ver qual o condomínio que foi selecionado, qual o PyGuide, no caso, que foi selecionado. Esse aqui é o identificador. Vou executar a datapage e a gente vai ver que vai retornar justamente o condomínio que a gente quer. E aí a gente vai ver o PyGuide que a gente quer. Nesse caso é o mesmo que eu copiei lá do case. Quando eu executar, ele retorna exatamente o objeto. Aqui ele retorna a descrição do objeto,
o seu nome e o número de prédios. Então, nosso papel é pegar esses dados e exibi-los em tela no momento que o usuário escolhe um dos condomínios. Como eu falei, para isso a gente precisa de um Data Transform. Essa é uma das maneiras de fazer, né? Depois eu vou mostrar uma outra maneira ainda mais simples. Então, para isso, a gente vai precisar clicar aqui nessa drop-down que a gente acabou de criar. E a gente vem aqui na opção Actions e a gente vai precisar configurar uma ação. Então, para isso, a gente vai escolher a ação de Change, ou seja, sempre que o valor muda, o valor daquela drop-down mudar, eu vou executar uma ação. O Change serve para isso. Clico aqui em Change e aqui eu escolho qual a ação que eu quero realizar. Eu quero realizar um refresh na section e, ao mesmo tempo, executar um Data Transform. Então, eu venho aqui em Refresh e aqui na opção Data Transform, a gente vai criar um Data Transform chamado Preencher Dados Condomínio. E aí, quando a gente criar, o que é que a gente vai precisar fazer? Precisaremos atribuir um valor, uma data page para o objeto condomínio. Até então, a gente sabe que essa section aqui, ela guarda o objeto condomínio. Então, o que a gente vai precisar é atribuir a data page que tem esse objeto para essa página condomínio. Para isso, a gente vai usar o Data Transform, que a gente acabou de criar aqui. E esse Data Transform, ele vai realizar uma atribuição, no qual o objeto condomínio vai receber a data page de underline condomínio. Porém, isso ainda não é o suficiente. A gente não pode apenas dizer que a data page de underline condomínio vai ser atribuída para o objeto. Qual objeto que vai ser atribuído? Por isso é que a gente precisa do parâmetro do PyGuide aqui, que é o mesmo parâmetro que tem nessa data page aqui de condomínio. Se a gente olhar aqui em parâmetros, a gente tem o identificador do objeto. Dessa maneira, a gente vai precisar também desse identificador. E é assim que a gente faz declaração de parâmetros em data pages. A gente clica aqui, coloca um colchete, diz o nome do parâmetro e diz qual o valor que esse parâmetro vai receber. E qual é esse valor? É justamente o valor que essa propriedade aqui, condomínio selecionado, guarda. Então, a gente vai pegar essa propriedade condomínio selecionado, que guarda o identificador do nosso objeto, e vai atribuir aqui como parâmetro da nossa data page. Então, aqui a gente vem e coloca condomínio selecionado e fecha colchetes. Então, resumindo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo um objeto condomínio, cujo valor do identificador é condomínio selecionado, para esse objeto condomínio do nosso case type. Então, resumindo, a gente vai obter esse objeto cujo PyGuide, ou seja, identificador, está aqui em condomínio selecionado, e a partir disso a gente vai atribuir para o objeto condomínio do case. Agora que a gente já tem a atribuição feita aqui, a gente vai recapitular tudo que foi falado. Então, a gente criou uma drop-down que possui uma lista de condomínios. Precisamos criar uma propriedade para guardar um desses condomínios, ou melhor, guardar o identificador desse condomínio, para que quando a gente clique, um Data Transform seja executado e esse Data Transform obtenha o valor desse identificador para que esse identificador seja passado para a data page de condomínio e a partir disso obter
o objeto que nós queremos. E assim que a gente obtém esse objeto, a gente realiza a atribuição para o objeto condomínio, que é o objeto do nosso case type, o objeto que está lá na nossa PY Workpage, que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, eu vou salvar aqui as alterações que nós fizemos e eu vou criar um novo case para que a gente veja essas informações sendo preenchidas. Clicar aqui em Reporting, criar. Aqui a gente já vê que por padrão ele traz um condomínio, né? Porém, quando eu escolho um condomínio diferente, ou seja, quando eu clico no Change, né? Quando eu realizo a ação de Change, ele carrega as informações aqui. Condomínio Raio de Sol, com sua descrição e o seu número de prédios. Também posso escolher outro, condomínio João de Barro, por exemplo. Aqui você vê que já mudou, as informações já mudaram, né? Então, basicamente é isso que está acontecendo. A gente está aprendendo aqui a como mexer com as datapages padrões do próprio Pega, datapages que são criadas de maneira automática. E isso nos mostra a importância das datapages. Elas servem justamente para manipular os dados, para que a gente possa ter dados em memória e esses dados sejam apresentados em tela para os usuários. Então é importantíssimo entender esses conceitos para que a gente possa tirar o máximo proveito das datapages.